Companheiros e companheiras, eu caí no banheiro. Brincadeiras à parte, estou aqui em mais uma videoaula da enfermagem protagonista para falar com você. O que aconteceu com o presidente Lula quando ele cai, tem um sangramento, é internado às pressas, é operado às pressas e tudo o que aconteceu em detalhes eu vou te contar agora. Diretor, pode soltar a vinheta. Sejam bem-vindos ao canal Enfermagem Protagonista, meu nome é Rafael Albuquerque, o Prof. Rafa, e estamos em mais uma videoaula aqui no nosso canal. O canal Enfermagem Protagonista que tem aulas ao vivo toda segunda-feira, videoaulas novas sempre quarta e sábado para você. E na videoaula de hoje eu vou te explicar tudo o que aconteceu com o presidente Lula, que acabou caindo no banheiro, sofreu um sangramento cerebral e teve que ser internado e operado às pressas. O que aconteceu dentro do hospital, quais os procedimentos que ele fez e como ele está agora, é o que eu vou te falar nesse exato momento. Antes de eu começar essa videoaula te explicando em detalhes o que aconteceu, eu convido você a curtir essa videoaula para que ela chegue para mais pessoas e mais pessoas se informem sobre isso, que você compartilhe com o seu colega da faculdade, do plantão, do curso técnico e também que você te inscreva no canal. É só apertar aqui e inscrever-se gratuitamente, sem burocracia, sem nada. Vamos lá então, sem mais delongas, falar um assunto sério, né, de que nós da enfermagem, estudantes, técnicos, enfermeiros e professores, precisamos saber. Bora lá! Algumas semanas atrás, então, o presidente Lula sofreu uma queda no banheiro. Segundo relatos dele mesmo, ele estava cortando a unha do pé e quando vê, caiu, estava sentado na privada cortando a unha do pé e caiu batendo a cabeça na parte occipital, é a parte de trás aqui. Ele estava em casa no momento sozinho no banheiro, segundo ele, segundo relatos dele, e a sua esposa estava em casa em outro cômodo da casa. Ele tentou gritar, tentou depois chamar ela, não conseguia, não tinha nem força para fazer isso e disse que foi se arrastando até a porta para conseguir puxar o trinco. Ok, foi salvo ali naquele momento, sofreu um corte aqui bem profundo e largo ali e teve que ir para o hospital para ser avaliado, fazer exames de ressonância, fazer exames de imagem para ver o quanto foi comprometido ali e consequentemente, claro, fez uma sutura, levou alguns pontos ali para fechar aquele corte ali. Muito bem, aí depois ele teve alta, ele foi para casa. Tendo a alta, ele foi recomendado para cuidar, para não fazer força, para cuidar quando for no banheiro, enfim, para não ficar muito sozinho, para não ter esse risco. Até claro, né, ele é um senhor, né, tem mais de 70 anos, então é um senhor, e vocês sabem que o número de queda de idosos é bastante alto no Brasil, e é dos problemas, inclusive, até de saúde pública, acaba cometendo diversas quedas de idosos em casa, em diversos ambientes. Muito bem, ele teve esse corte, ele desmaiou, ele ficou mal, ele fez uma sutura e foi para casa. Acontece que depois de alguns tempos, de alguns dias dessa sutura, desse conserto aí, desse corte, ele começou a se sentir estranho, começou a se sentir mal, até que ele teve então uma convulsão. A convulsão foi o que caracterizou o aumento da pressão intracraniana e eu vou te explicar o porquê. O que aconteceu? Ele na verdade estava tendo um sangramento que não viram naquele primeiro momento e que esse sangramento ele foi se alastrando. Existem basicamente 4 tipos de sangramento quando a gente tem um TCE, um trauma crânioencefálico, que foi o que aconteceu com o presidente Lula. Nós temos lá, anota aí, o sangramento epidural. Epidural é na volta da dura mater. A dura mater é a primeira meninge que protege o sistema nervoso central. O sangramento subdural, lembra de subsolo, então subdural abaixo, né? Abaixo da dura mater. Nós temos ainda também o sangramento subaracnoide, que é abaixo então da segunda camada das meninges, chamada de aracnoide mater. E temos ainda também o sangramento que é o mais grave deles, o intracerebral.
Para você lembrar lá da anatomia do sistema nervoso, né? Você tem que lembrar das três meninges: dura mater, aracnoide mater e pia mater, que é a que está mais próxima do encéfalo e da medula espinhal. Muito bem, o sangramento do presidente Lula foi do tipo subdural. Lembra de subsolo, subsolo abaixo do solo, né? Subdural abaixo da dura mater, da primeira camada das meninges. Esse sangramento subdural, ele se caracteriza em formato de banana. Ele fica mais alongado, parecendo uma banana, exatamente. Por quê? Porque aquele sangramento fica abaixo da dura mater e ele vai se espalhando, ele vai ocupando espaços, territórios ali cerebrais, o que pode então começar a aparecer sintomas como, por exemplo, aconteceu com ele os vômitos, pode acontecer, a convulsão, pode acontecer também vômitos com ele. Mas o que com esses pacientes, mas o que aconteceu realmente com o presidente Lula foi a convulsão. Por quê? Normalmente pelo aumento da pressão intracraniana pode também comprometer ali uma área central do cérebro chamada de hipotálamo e aí causar as convulsões. Além disso, como eu falei para vocês, pode causar vômitos, pode causar cefaleia intensa, que foi o que aconteceu com ele, e ainda também pode acontecer a tríade de Cushing. O que é a tríade de Cushing? Tríade de Cushing nada mais são do que 3 sintomas que acontecem quando há o aumento da pressão intracraniana. Lembrando a você que nós temos uma pressão aqui dentro, a pique, pressão intracraniana. Quando há uma pancada, nesse tipo de pancada que altera sangramento, que altera massa encefálica, que altera consequentemente a pressão ali dentro e obviamente até inclusive a produção de líquor, que é o LCR, o líquido cefalorraquidiano que circula entre as meninges, esse aumento da pressão intracraniana ocorre então a síndrome de Cushing, que causa o que no paciente? Bradipneia, bradicardia e hipertensão. E esses sintomas, essa tríade sintomática pode acontecer após o TCE, inclusive após a cirurgia, quando é consertado, vamos dizer assim, né, ali aquele reparado, aquele problema ali. Bom, o que aconteceu? Ele teve a convulsão por aumento desse sangramento, umas semanas depois, dias depois da primeira queda, e foi internado às pressas, levado de ambulância. Inclusive, ele mesmo relatou que as ambulâncias não estavam muito boas, hein? Apesar de ser atendido no Albert Einstein, que é um dos melhores do Brasil aí. Mas tudo bem. Ele foi lá, então, fez vários exames e foi operado às pressas para fazer o quê? Tirar aquele coágulo, tirar aquele sangramento. A partir do momento que você faz esse procedimento é chamado de craniotomia ou trepanação. Craniotomia ou trepanação. Como é que funciona? É colocado esse paciente, então, na maca, na mesa cirúrgica, é aberto, então, no local do sangramento e, consequentemente, né, entre várias camadas que existem, além do crânio, couro cabeludo e assim por diante, é retirado, então, esse coágulo de sangue, esse sangramento que está ali. Eu, inclusive, fui instrumentador cirúrgico por muitos anos. E por muitas vezes eu fui instrumentador cirúrgico de neurocirurgia e tinha que tirar sangramentos subdurais, que as crianças chegavam na madrugada com sangramentos subdurais. Era demais, era emocionante. Bom, mas voltando ao assunto do nosso Lula, do nosso presidente, ele, inclusive, o que acontece, né, gente? Quando ele fez esse procedimento, trepanação ou craniotomia, como qualquer outro procedimento, e quando se fala em cérebro, existem os riscos, né? Pode acontecer diversos riscos aí, neurológicos, inclusive até ficar com sequelas, inclusive, tanto da pancada, da queda, quanto até do próprio procedimento. Bom, mas vamos lá. Ele, depois desse procedimento, que deu tudo certo, segundo notícias, né? Ele foi, então, se recuperar numa UTI e ele ficou com o dreno. O chamado, então, DVE, derivação ventrículo external, que é um dreno que é colocado lá nas meninges para extrair esse sangramento, ajudar nesse sangramento e também, claro, extrair, no caso, ali no excesso de líquor, de LCR, do líquido cefalorraquidiano, que é produzido em excesso quando tem pancadas, trauma crânioencefálicos, para não acontecer o aumento da pressão intracraniana. O que aconteceu depois, então, que ele ficou na UTI, esse sangramento piorou. Aliás, voltou esse sangramento. Foi aí, então, que eles decidiram fazer um outro procedimento, que talvez você nem ouviu falar, nunca viu na vida, que eu vou te contar agora. Mas antes de eu te contar esse outro procedimento que o presidente Lula fez,
Eu convido você a curtir essa videoaula se você está gostando dessa explicação didática, leve, objetiva sobre o que aconteceu com o Lula, para você também compartilhar essa aula com o teu colega do plantão da faculdade, do curso técnico, e te inscrever no nosso canal. É só apertar aqui, te inscrever, é gratuito, barbada, e vamos lá. Bom, mas vamos lá. Qual é o procedimento, então, que ele teve que fazer depois que ele, lá internado, esse sangramento não estava muito bem reparado lá, aquele sangramento subdural? Ele teve que fazer um procedimento chamado de embolização. Embolização nada mais é do que ele leva, olha só que ele leva a palavra êmbolo, né? Êmbolo é algo que se movimenta. Mas deixa eu te mostrar o que é na verdade. Na verdade, a embolização é o seguinte, é colocado um catéter normalmente na artéria femoral, certo? Ou dependendo também qual é a via, pode ser, normalmente é femoral, e ele vai percorrendo a femoral para chegar no local do sangramento, que no caso dele foi na região aqui, né, occipital e parietal também. E aí, o que acontece? Numa tecnologia, numa espécie de gelatina, vamos falar assim para a gente explicar melhor, essa gelatina então é colocada ali naquela região para estancar aquele local que está com sangramento. É isso mesmo que você entendeu. A embolização nada mais é do que uma tecnologia usada de um catéter que vai até o local do sangramento e é colocado então essa gelatina para fazer então o que? O estancamento, né, daquele sangramento ali, para que não ocorra mais esse tipo de sangramento. Eu vou até te dizer, na minha época de instrumentador cirúrgico, eu participei de uma embolização de uma mulher que ela tinha câncer de mama, foi operar lá, foi retirar, né, a mama, foi retirar as células tumorais da mama e acabou tendo um sangramento gravíssimo durante o procedimento. E chamaram às pressas a equipe que faz a embolização. E foi lá que eu conheci a embolização na época de instrumentador cirúrgico. E agora aí estou te explicando. Bom, mas chegando ao final da história então do Lula, após essa embolização, ele ficou mais uns dias no centro, né, de tratamento intensivo, na CTI ou UTI, como você quiser. E aí, claro, depois da UTI teve alta com as recomendações de alta. Não fazer esforço, não correr, procurar não ficar sozinho em locais isolados para que isso não aconteça. E claro, se ele tiver qualquer sintoma relacionado a essa parte neurológica, perda da visão, fala arrastada, aumento da pressão intracraniana com uma pressão aqui na cabeça, cefaleia intensa, vômitos e obviamente convulsões, para que ele procure os médicos, né, um socorro aí tão logo possível. Eu espero que você tenha gostado, espero que você continue aqui no nosso canal assistindo as nossas videoaulas e se você quer se aprofundar mais sobre, por exemplo, sangramentos, sobre a parte neurológica, sobre cirurgias, eu convido você a conhecer a comunidade protagonista. A comunidade protagonista, uma das abas, das entregas dela, ela tem lá no seu conteúdo as séries protagonistas, que são aulas separadas por especialidades, como por exemplo, cirurgias, sala de recuperação, UTI, emergência, e tem lá diversas aulas que você pode se aprofundar ainda mais. Vai ficar aqui no canto aqui da tela para você clicar e conhecer a maior comunidade para a enfermagem do Brasil. Muito obrigado pela companhia e até a próxima videoaula. Tchau!